Nós vamos começar a nossa transmissão aqui do documentário. Tem alguns defeitinhos, algumas falhinhas técnicas aqui, né? A primeira vez que a gente transmite aqui por esse aplicativo. E queria dar um grande abraço aos amigos que estão aqui na Costa Rica, no Brasil, no Tocantins. Vejo Elias, Hélio, Dene, a Bia também. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Por enquanto o pessoal não entrou. Algumas pessoas vão entrar depois da exibição do documentário, tá? Então nós vamos exibir agora o documentário para todos assistirem e depois no finalzinho nós entraremos aqui com essa sala de bate-papo para todos, o público que quiser fazer perguntas, que quiser participar aqui, a gente vai dar para cada um responder, pertinente à área de cada um aqui, né? E teremos também, aí eu vou fazer algumas perguntas aqui para a gente poder dinamizar aqui o nosso bate-papo sobre o assunto, né? É uma oportunidade única de estarmos aqui, todos os participantes do documentário juntos aqui, de poderem interagir também, né? Podem interagir entre si. Então, acho que vai ser muito bacana esse momento aqui único. E eu espero que vocês gostem. Esse documentário vai ficar aqui disponível, essa projeção aqui, essa transmissão online vai ficar disponível até domingo, para quem quiser compartilhar, né, com os amigos, com a família, para assistirem até domingo. Depois nós vamos tirar do ar, porque o vídeo vai participar de alguns festivais, né? Então a gente precisa... mas mais para frente nós vamos publicar oficialmente o vídeo aqui no YouTube, no canal do YouTube, com legendas, traduções. Peço desculpas, porque nessa transmissão nós não teremos a legenda em espanhol, né? Então teremos apenas a legenda que tem a tradução do espanhol para o português, mas não do português para o espanhol. Mas quando o vídeo for publicado oficialmente no canal do YouTube, aí sim teremos a legenda do português para o espanhol, ou para o inglês, ou para qualquer outro idioma. Legal? Então vamos lá. Então espero que vocês gostem, né? Desejo um bom filme a todos e depois a gente vai comentar um pouquinho aqui, né? Vou deixar esse espaço aberto para a gente poder conversar um pouquinho. Legal? Então vou começar aqui a projeção, vou tirar os colegas agora e a gente vai fazer a projeção do filme. Então, você lembra? Antigamente não fazia tanto calor que nem hoje. Dava uns dias de chuva, ficava um bom tempo, né? Aquela garoinha, frio. No começo era tudo diferente, né? Agora mudou tudo. Antes, quando vinha chuva, era chuva. Quando vinha o sol, era sol. Agora não, misturou tudo. Aquela geadinha branca por cima da... Ixi, pisei muito em cima dessa geadinha branca lá. Meu pai do céu. No tempo
molecada trabalhar e pegar o cavalo lá no meio do pasto, lá, foi tudo pisando no meio da geada. É até gostoso, porque você costumava. Agora não dá, não. Durante muito tempo, a humanidade ela era integrada ao próprio meio ambiente, ela fazia parte do meio ambiente, como qualquer outro ser vivo. E mesmo tendo se estabelecido, criado processos de cultivo, domesticado alguns animais, ela se entendia enquanto partícipe desse ambiente natural. Foi numa mudança cultural onde a humanidade começa a se afastar da natureza que esse processo de devastação começa a ocorrer de maneira mais intensa. Mas vai ter um momento onde vai haver uma cisão entre humanidade e natureza. É quando surge o individualismo, surge o indivíduo. Então o ser humano começa a se perceber como um ser diferente da natureza, que vai investigar, vai estudar a natureza, e se ele é diferente da natureza, ele não é mais um ser natural, ele é um ser cultural, pensante, e é nesse momento que tem essa cisão com a natureza. Quando eu, no tempo de criança, meu Deus do céu, tinha farturas das coisas, que nem eu fiquei até os meus 16 anos na roça, mas não faltava nada. O que a gente precisava de conhecer, a gente tinha, a gente colhia, a gente criava porco, galinha, e o que precisasse, tinha. E agora não tem nem como, não tem jeito. Quando eu ia na casa dos meus avós, eu lembro que tudo eles pegavam da natureza, né? As árvores davam os galhos que eles faziam as casas, eles cobriam, né? O atual desenvolvimento econômico mundial, ele impõe certas características que favorecem o aumento da temperatura na Terra. Podemos destacar a expansão urbana, onde as cidades aumentam de tamanho a cada dia, o desenvolvimento da agricultura, onde grandes áreas estão sendo suprimidas a cada ano, as queimadas constantes, sobretudo nos biomas cerrado e pantanal, né? Abertura de estrada, então são fatores que promovem a supressão da vegetação, e se você diminui a vegetação, a quantidade de áreas vegetadas, de áreas arborizadas, você automaticamente está aumentando a temperatura do ambiente naquele local e com consequência global. A vida é tão moderna e tudo é artificial, e a praticidade pode ser essencial, mas é preciso ar pra respirar. Às vezes incomoda muitas folhas pelo chão, mas olha que gostoso, uma sombra no verão. A árvore absorve todo o calor. Bom, o que acontece é que você vê aqui nesse gráfico, né, da NOAA, você consegue ver que em 1910 você tem um aumento da temperatura, que era um pouco menor do que a média. Você cai em um gráfico que é uma reta. Você consegue ver em 1940, você tem um pico, né? Nos anos 50, 60, você tem uma diminuição pontual. E logo em seguida, a partir de mais ou menos 1980, você tem um pico crescente de temperatura. E é interessante porque no final do gráfico você já observa que existe um comportamento aqui que antes era uma reta, né? Você tinha uma reta no gráfico aqui. Era um crescimento linear. E nos últimos 20 anos agora a gente tem um comportamento que parece ser exponencial. Quer dizer, o gráfico está aumentando muito a velocidade do aquecimento. Falava-se muito do aquecimento global na década de 80 e a preocupação que se tinha era com as grandes cidades, a poluição que saía das chaminés. E hoje a gente está vendo que, na verdade, é a devastação dos biomas. Ela é a principal responsável por esse aquecimento intenso que a gente está tendo do ambiente. Agora, quem faz a devastação? Então você desbalanceia o clima.
naquele lugar da queimada. Talvez não tenha impacto imediato regionalmente, mas se você fizer muitas queimadas, você vai estar impactando o clima do globo. Hoje, no Brasil inteiro, está queimando Pantanal, queimando Cerrado, queimando o território amazonense. Quando a mata cai, o que a gente acha que vai entrar no lugar da mata? É outra mata renovada? Não, porque esses latifundiários não vão deixar. Eles vão ocupar com gado e vão ocupar com novos plantios de soja. Você gera uma secura, né, no ambiente. Se você queima, você desmata, por exemplo, o Oeste Paulista, né, que agora está tomado pelo agronegócio. Se você desmata toda essa região, você acaba gerando pontos secos no caminho dos jatos de baixos níveis que trazem a umidade da Amazônia, que são os famosos rios aéreos, né? Exatamente nesse ponto aqui, nós estamos no local onde o Cerrado encontra a floresta amazônica de Igapó. A floresta de Igapó é a área que inunda quando o Rio do Coco sai do seu leito e inunda praticamente 80% do lado amazônico, que é o Parque Estadual do Cantão. Ele também inunda uma partezinha aqui do Cerrado. Então você tem aqui o Rio do Coco, né? E aqui você tem uma parte inundada muito fininha, que é o lado do Cerrado, e enquanto que todo o Parque Estadual do Cantão, 80%, 90% dele permanece inundado durante 6 meses na estação das chuvas. Mas aqui nós temos do lado do Cerrado essa faixa que também inunda. Então aqui, na realidade, é o ecótono, o verdadeiro encontro entre o bioma Cerrado e o bioma Amazônia. Quando você tem uma floresta adulta, conhecida como floresta de clímax, imagina que ela é uma floresta que já está estabilizada, né? Ela está com a capacidade de suporte dela estabelecida, né? O que ela produz, ela própria consome. Quando você fragmenta uma floresta dessa, você desmata, quando acontece um desmatamento, uma área grande, além de você destruir o que consegue sobreviver do desmatamento, a fauna que consegue se salvar daquele momento do desmatamento, ela acaba ocupando uma floresta mais próxima. E nessa floresta mais próxima, ela vai disputar espaço, ela vai disputar alimentação, ela vai disputar parceiro para reprodução, né? E aí o mais forte acaba sobrevivendo, vai acontecer uma disputa e o mais forte acaba sobrevivendo. Então mesmo que você tenha uma espécie de fauna que conseguiu escapar do desmatamento, muito provavelmente ela vai morrer no momento em que ela ocupar outra floresta próxima, ou ela vai matar o ser vivo do qual ela está ocupando o mesmo nicho ecológico, né? Do qual ela está disputando o mesmo espaço. Bom, as florestas são extremamente importantes, né, para o equilíbrio ambiental entre as plantas e os animais de maneira geral. E quando você tem uma floresta equilibrada, né, protegida, preservada, tem um equilíbrio entre as plantas e os animais. As plantas protegem os animais, fornecem condições para que eles ajudem as plantas a disseminar sementes, ao controle biológico ali das possíveis pragas. Agora, quando você começa a ter um desmatamento, quando você começa a reduzir essa área florestal de maneira irregular, ilegal, sem critérios, de qualquer jeito, em busca de recursos, enfim, minérios e outras questões que são exploradas em áreas de floresta, você começa a ter um desequilíbrio. E aí esse desequilíbrio vai reduzir a área de floresta, vai prejudicar os animais que vivem ali por conta da redução do habitat, que é hoje a principal ameaça de extinção das espécies do mundo inteiro, essa redução da área de vida delas. E aí você começa a ter um desequilíbrio. Então as espécies que comiam os insetos desaparecem, os insetos podem aumentar a população e aí começam a comer as outras plantas que restaram, começam a se proliferar e isso pode virar um processo sem volta no sentido de aumento de pragas e essas pragas podem invadir plantações, podem atacar cidades também. Então a redução florestal, a redução de áreas de floresta influencia diretamente na qualidade do ambiente e aí você vai ter consequências para a agricultura, para a questão climática de maneira geral e também na questão do controle biológico, porque como as aves fazem esse controle biológico,
existe um aumento de pragas, né, de insetos, que podem gerar várias doenças, como dengues e outras epidemias aí que a gente vem vendo ao redor do mundo. Então, manter as florestas não é só uma questão climática, é uma questão também de equilíbrio e controle de doenças que podem ser ampliadas aí para todas as partes do mundo. As pessoas estão muito desconectadas da natureza. Então vão construir casa, vão fazer condomínios e desmatam tudo, terraplanam tudo, tiram a mata nativa, botam grama com coqueiro e acham que estão na natureza. É uma desconexão completa da natureza. Eu sou um plantador de árvores, já estive executivo de grandes empresas, viajei no mundo, mas há 20 anos eu sou um plantador de árvores. Estamos na zona leste de São Paulo, cidade de São Paulo, uma zona onde moram 6.200.000 habitantes e a gente está aqui plantando árvores há mais de 20 anos aqui. Plantar lá no mato, lá no sítio, na fazenda é fácil. Plantar no meio de São Paulo é muito desafiador. Eu vou mostrar uma foto agora para vocês. O que era isso há 26 anos atrás, que era uma área abandonada, degradada, suja, Minas Cracolândia, motel a céu aberto e por aí vai, depósito de lixo. E eu comecei nessa época que era tudo isso daí. Começamos a plantar em 2003 e em 2008 criamos o primeiro parque linear da cidade de São Paulo. Primeiro, o maior de todos, 320.000 metros quadrados, e hoje é o 4º parque linear do mundo hoje. Então essa foto aqui ilustra bem. Isso daqui é exatamente nesse local onde nós estamos agora, no ano de 1998. Essa foto e essas duas fotos aqui ilustram bem o que era isso daqui. E o que é hoje, se você fizer uma panorâmica aqui, vai mostrar o que é hoje essa área aqui, né? Então a gente vê que se a gente dar uma oportunidade para a natureza, ela te recompensa. Te recompensa através de generosidade, tais como o ar mais puro, retém 40% da chuva, atrai pássaros, regula o clima. Aqui onde nós estamos, debaixo de uma árvore, em relação a 30 metros ali da avenida, tem um diferencial de 3 a 5 graus. Olha o impacto disso daí. Então as árvores são muito generosas. Um dos grandes desafios atual da humanidade é a convivência com as alterações climáticas, né? E na cidade nós sentimos bem isso, onde houve uma redução da vegetação, supressão da vegetação para a construção dos espaços urbanos. Portanto, a preservação ou o plantio de plantas arbóreas é fundamental para a melhoria desse clima, que além de embelezar a cidade, ter a função estética, ela sequestra da atmosfera o gás carbônico, que é prejudicial aos seres vivos, especialmente ao homem, e devolve para a atmosfera o oxigênio, que é fundamental para a vida na Terra. E trabalham continuamente nos oferecendo esse serviço. Além disso, a preservação dessas espécies, das plantas arbóreas, das plantas nativas, nos ambientes urbanos, conectam o homem com a natureza. Há estudos que demonstram que cidades bem arborizadas, as pessoas têm uma qualidade de vida melhor. A relação das pessoas, mesmo em quadras urbanas, que tem uma área preservada, mostra que existe uma relação harmoniosa. Então isso demonstra o impacto que as árvores têm na vida das pessoas, no equilíbrio ambiental, na redução dos efeitos do aquecimento global. A terra só esquenta na desertificação e as grandes florestas vão caindo pelo chão. Mas é preciso água para viver. Se cada um plantar uma árvore, então a terra pode ter sua recuperação. A natureza e o homem em comunhão. Deixa a árvore crescer, deixa a árvore viver, deixa
deixa a árvore brotar, ela vai te ajudar. Deixa a árvore crescer, deixa a árvore viver, deixa a árvore brotar, ela vai te proteger. Vem aqui, dá uma passeada, escuta o som de pássaros cantando, sombra, clima agradável e, fundamentalmente, ar puro. Aqui esse lugar que nós estamos, calma, paz. Esse pessoal caminhando aqui, se não tivesse esse parque, eles estariam aonde? Bom dia. Bom dia. Eles fazem amizades com outras pessoas, conversam, trocam receitas, falam sobre o futebol. Aqui. Então isso daqui é um oásis nessa cidade tão sofrida, cinzenta, impermeável. Parece que passaram um teflon nela. Aqui não, tem infiltração de água, né? Muitas espécies aqui. Quem sabe daqui 15, 20 anos não vai ter bancos aqui para o pessoal contemplar, fazer piqueniques aqui. Tudo voltado para uma coisa fundamental: saúde. É isso aqui. Então, aqui é uma área, né, que foi restaurada. Então, há pouco mais de 10 anos atrás, era uma área de pastagem, né? Então era uma pastagem bem degradada, com a grama bem baixa, o solo bem exposto. E agora a gente já vê, né, a substituição que foi feita, onde a gente agora tem uma floresta, né, no lugar dessa pastagem degradada. E essa área é importante justamente porque ela está bem na margem de uma das represas que faz parte do sistema Cantareira, que é a represa do Atibainha. Ou seja, essa ação, né, da gente mudar da pastagem para essa floresta faz com que a gente tenha uma proteção desse recurso hídrico, né, que é tão importante para a região metropolitana de São Paulo. A gente tem uma temperatura mais estável por causa do fenômeno de colchão de amortecimento que as árvores geram, né? O ar fica represado como se fosse uma espécie de cobertor vegetal. E esse cobertor tende a se aproximar das temperaturas médias do globo. Então, se você tem uma área quente, a temperatura dentro da floresta vai ser mais fresca. Se você tem uma área muito fria, dentro da floresta vai ser um pouco mais quente, porque ela tem esse papel de amortecedor climático, né? Então, as árvores e as florestas, elas são fundamentais no ciclo hidrológico, ou seja, para a conservação dos recursos hídricos. Então, qual que é o papel dessa floresta para a água? Bom, em primeiro lugar, ela vai ajudar, né, por exemplo, se você tem uma chuva muito, muito forte, essa floresta vai ajudar a segurar essa água e a fazer com que essa água infiltre, né, nos lençóis freáticos, né, fazendo com que a gente tenha um armazenamento dessa água para a gente poder utilizar ao longo do tempo, né? Então, o melhor caminho que a água faz é justamente esse. Então, você tem a precipitação, você tem as chuvas, essa chuva, ao invés de escoar, ela vai infiltrar. O que ajuda ela a infiltrar? Tanto as árvores quanto toda a matéria orgânica que é depositada sobre o solo. Essa matéria orgânica ajuda também a segurar essa água e fazer com que ela infiltre, né? E aí, aos poucos, essa água vai sendo liberada através das nascentes, que é o melhor caminho, então, né, que a água pode fazer. Tá? Então, em relação às mudanças climáticas, principalmente, né, quando a gente sabe que as previsões é de que a gente vai ter extremos do clima, ou seja, momentos onde você tem um volume de água muito forte, né, muito grande, e outros momentos com longos períodos de escassez. Então, as árvores são fundamentais, principalmente para segurar, né, essa água quando você tem uma chuva muito, muito intensa, né? Então, a gente já viu vários desastres acontecendo aqui no Brasil, por exemplo, e no mundo também, onde justamente pela falta, né, das árvores você tem todo esse processo erosivo acontecendo, vários desastres, né, todo o alagamento das partes mais baixas, por exemplo, né? Então a árvore vai ajudar,
né, a regular todo esse processo, né, com essas mudanças climáticas. A ciência, através dos estudos realizados ao longo do tempo, tem demonstrado claramente que a árvore é uma base fundamental para que possa ser estabelecido programas de restauração ambiental nas áreas produtivas. A responsabilidade de conduzir as árvores às paisagens produtivas está definida pelos compromissos que devem ter produtores, governos, a sociedade em geral. E a resposta fundamental desse compromisso coletivo vai ser receber do componente árvore todos os benefícios que a ciência vem demonstrando que pode exercer na paisagem agrícola y pecuaria. El tema de la ganadería, sabemos muy bien todo el proceso que ha venido ocurriendo en los últimos años, todo el tema de degradación, digamos, de suelos, la presión que hay, digamos, de la actividad ganadera por más área. Sin embargo, pues en América Latina existen ejemplos importantes en los cuales, digamos, la demanda del mercado no significa que hay que aumentar también las áreas dedicadas a la actividad ganadera. Costa Rica es un ejemplo de eso. Seguramente hay otros países en América Latina y en el mundo en el cual pues, se ha apostado a producir más en menos área. Y si vemos el tema de productividad, con menos ganado y menos área, es 30-40% más de la productividad animal. Los sistemas silvopastoriles definitivamente que juegan un rol importante, donde es una combinación de los árboles, el pasto, el ganado, que obviamente también hay el que se va a ver beneficiado con un buen manejo es el suelo, que al final es la fuente o donde están almacenados esos nutrientes que también van a incidir en el rendimiento y calidad del pasto y que al final se traduce pues más producción de leche o más producción de carne. Los árboles van a tener diferentes arreglos, que pueden ser 1, 2 o más especies. Ideal, entre más especies mejor. Eso tiene una contribución importante para la conservación de la biodiversidad, que juega un rol importante, digamos, en la parte del funcionamiento de estos sistemas productivos. Porque no solo estamos hablando de la biodiversidad de lo que está arriba del suelo, que es la parte, digamos, de vegetación o la parte de macrofauna, sino también esa microfauna en el suelo, que juega un rol importante para la descomposición de esa materia orgánica y que al final es la que va a estar dando vida y la sostenibilidad a estos sistemas productivos, ¿no? Entonces las funciones del suelo siempre son nuestro pilar de trabajo y en eso tenemos que tener en cuenta que una conservación del suelo nos ayuda a una mejora de la infiltración del agua, del secuestro del carbono, la producción de los alimentos. Es muy importante entender que para conservar el suelo también tenemos que conservar todo lo que yace ahí y la biodiversidad que tenemos sobre el suelo y encima del suelo es muy importante para la conservación del mismo. Cuando hacemos conservación y un manejo adecuado del suelo, también estamos haciendo conservación del agua. Recordemos que parte del ciclo hidrológico del agua pasa a través del suelo y tenemos que pensar desde un punto de vista no solo físico, sino químico y biológico, ¿verdad?, del suelo. Y para eso tenemos que promover estrategias ambientales para la conservación de los recursos naturales y también estrategias para el manejo que sean sostenibles. Por ejemplo, el uso de fertilizantes orgánicos, el uso de controladores biológicos que nos ayuden a lograr esa sostenibilidad. Ok, sostenibilidad. Sostenibilidad debería ser el norte de todo productor, porque la sostenibilidad hay que entenderla que tiene varios ejes, el ambiental, pero también el mismo social y económico. Vamos, ser sostenible es estar en una actividad que me deje lo suficiente para vivir bien. Ok, ¿cómo logro eso? Entendiendo el cultivo, entendiendo el clima, y utilizando los medios disponibles para que la planta sea sana, tenga buena calidad y también se mantenga en el tiempo. Tenemos que aprender a convivir con el impacto del cultivo y hacer el menor daño posible
al medio ambiente. Hay que tener ese equilibrio. Realmente la ciencia ha avanzado y ahora hay mucha tecnología, hay muchas moléculas. Entonces, saber el momento de aplicación para tener una buena cosecha saludable y que tenga el menor impacto posible al medio ambiente. Los sistemas de Costa Rica de café son sistemas agroforestales y en su mayoría tenemos inclusión de algún tipo de especie, por ejemplo las fijadoras de nitrógeno, como las eritrinas o lo que conocemos como poro en Costa Rica, que nos ayuda al manejo de la sombra, ¿verdad? Y hace un aporte de material orgánico al suelo y también hace un proceso de fijación biológica de nitrógeno. Podemos encontrar otro tipo de especies nativas y especies comestibles como el aguacate y los bananos, ¿verdad? Que pueden ser comercializados de manera alternativa, digamos, a la producción del café. Y nos sirve para poder formar un sistema agroforestal con combinaciones, ¿verdad? Muchísimo más biodiverso, más rico, ¿verdad? Y nos ayuda a la conservación de la flora. Então, na nossa experiência, nos diferentes países que a gente vem acompanhando, trabalhando, pesquisando, compartilhando com produtores e instituições, é evidente a quantidade de benefícios que as árvores podem representar para a produção. O componente árvore bem desenhado, bem estruturado, permite o controle dinâmico do microclima, ameniza a temperatura. Ao igual que a gente utiliza mais ou menos roupa no frio e no calor, nós podemos ter desenhos flexíveis da presença das árvores nos sistemas produtivos que permitem dar conforto, proteger o solo, restaurar solo. Permite, por exemplo, produção e infiltração de água de qualidade, permite corredores de vida, permite um ambiente positivo para trabalhadores, para famílias produtoras e, ademais, melhora a qualidade do ar. Então, são múltiplos benefícios e não existe contradição entre produção e conservação quando o trabalho é bem feito. Deixa a árvore crescer, deixa a árvore viver, deixa a árvore brotar, ela vai te proteger. Estamos en una propiedad de cuarta generación, donde la cuarta y la quinta generación estamos trabajando, nos dedicamos a mejorar los suelos mediante la fijación de carbono. Para ello tenemos protección de bosque, un área dedicada al bosque, árboles de paisaje, producimos pastos que son cosechados por los animales. Estas pasturas son especiales, les llamamos praderas, que es un conjunto de plantas diversas que crecen cada vez que son cosechadas. De esta manera vamos acumulando carbón en el suelo y hemos llegado a probar que el contenido de carbono de estos suelos es el mismo que el de los bosques. Creemos mucho que la salud de los animales viene con la salud del suelo. Ahí es donde creemos que empieza todo. Entonces nosotros, al incorporar árboles, diferentes especies en la pradera, bioinsumos, nos aseguramos que la planta que vaya a nacer de ese suelo sea lo más saludable posible. Me refiero a lo más nutritiva. El animal, cuando crece comiendo ese tipo de plantas más orgánicas, sin pesticidas, sin químicos, suele ser mucho más saludable y en general contaminemos menos nuestros suelos. Esto nos permite con pocos aditamentos biológicos tener un suelo que constantemente se va haciendo mejor, a diferencia de como solíamos tener cuando usábamos productos químicos que más bien cada vez era más difícil producir, cada vez teníamos que meter
más plata en agroquímicos, más plata en pesticidas, y era una lucha continua para ver qué nos servía. Por fin logramos cambiar este sistema y ahora nos damos cuenta que año con año vamos mejorando. Hacienda Retes fue devastada por la actividad volcánica del año 1963 al 1965. Fueron 3 años constantes de actividad volcánica donde caía ceniza y se acumulaba en el suelo. Hay lugares con capas de 2 metros de ceniza. Entonces, esta finca era básicamente un desierto de un suelo completamente arenoso y se ha venido recuperando y restaurando el paisaje a lo largo de los años. Y fue a mediados del año 75 que ya mi abuelo empezó a meter otra vez ganado a medida que los pastos se recuperaron. Y se hizo una siembra fuerte también de árboles para amarrar el suelo y para darle estructura a un suelo que estaba muy pobre. Esto con la ayuda de los árboles, de las herbáceas y de las diferentes forrajes diversificados de las praderas. Se multiplicó por 5 la producción de la finca en bovinos. Aparte de eso, somos autosuficientes en forrajes. No compramos, antes teníamos que comprar en época de sequía, ahora guardamos, en la época de abundancia guardamos. Iniciamos una producción de ovinos, además tenemos 400 ovejas, y la producción de leche se multiplicó muchísimo. O sea, se puede decir que 10 veces la producción que se producía. Una producción por animal de 20 litros de leche. Tenemos la misma producción que los sistemas artificiales intensivos en cuanto a leche, y tenemos la misma producción de carne que tienen los mejores productores de carne. En el siglo XVI, cuando llegaron los españoles a América, se encontraron que esos árboles de cacao se cultivaban en alianza, en asocio, en consorcio con otros árboles. Los misioneros franciscanos en el Amazonas comenzaron la exploración, se dieron cuenta que los indígenas amazónicos también comían cacao y tenían cacao en sus comunidades. Y entonces llevaban cacao a sus fincas, a sus propiedades, a sus patios, y ahí comenzó realmente el proceso de domesticación del cacao en el Amazonas, orientados a la producción del cacao como fruta, y en Mesoamérica a la producción del cacao como bebida, especialmente a través del chocolate. Pero en ambos escenarios había una relación muy estrecha entre el cacao y el árbol de sombra, o el cacao y el bosque en los sistemas amazónicos. When we bought the land, it was a completely different condition. But abandoned grasslands here, no trees, no forest, very hot, degraded soils. So it was a big challenge for us starting to regenerate the soil and getting the forest back. Originally or natively, cacao comes from the Amazon basin. So we know in the Amazon you have a huge biodiversity of forests and animals, insects and biodiversity in general, and that's the atmosphere or environment that the cacao thrives in. So that's what we're trying to kind of stimulate here at Nortico. Acá estamos en un bosque de robles y es una de las especies de árboles que más se utilizaba para talarlo, para poder construir estos barriles para vino y cerveza y también para poder hacer carbón. Actualmente están en protección, son árboles centenarios que pueden tener desde 100 años, incluso algunos hasta 800 años de edad. En Costa Rica y en esta zona estamos en el trópico, estamos en una zona muy alta, 2.700 metros de altura. Eso hace que la evolución de las especies sea un poco distinta y el crecimiento sea más lento. Son todo un ecosistema, tenemos diversidad de especies de ranas, salamandras, orquídeas, bromelias. Entonces son árboles sumamente especiales que en la actualidad miles de personas vienen a disfrutar, a verlos, a respirar el oxígeno que nos producen, y pues un gusto poder compartir con ustedes.
Toda propriedade rural tem que ter uma área que ela não pode desmatar, chamada pela legislação de reserva legal. É interessante que essas propriedades rurais, no momento em que for selecionar a área da sua fazenda que deve ser preservada, é importante que ele tente fazer uma conexão dessa área preservada, dessa reserva legal, com a reserva legal da fazenda vizinha, porque aí você tem um maciço florestal maior, né? Quando você tem a floresta toda fragmentada em pedaços pequenos, no caso de pequenas reservas legais isoladas, como ilhas de desmatamento, você acaba promovendo uma extinção de algumas espécies em função de você ter vários fragmentos pequenos de floresta, né? Então o ideal é que as reservas legais fiquem conectadas umas às outras, para formar esses corredores ecológicos, né? Bom, as florestas são extremamente importantes para os animais de maneira geral e principalmente para as aves. Entre as 1.900 espécies de aves do Brasil, a maior parte delas vive em ambiente florestal. Muitas espécies de aves são frugívoras, né, comem frutos das plantas, então comendo esses frutos elas acabam dispersando as sementes, então as aves têm um papel importantíssimo de dispersão e de plantio de florestas, né, são as aves que dispersam as sementes, proporcionando aí o surgimento de novas plantas. Aos beija-flores que polinizam essas plantas, né, tem um papel fundamental também. E aí, as aves que comem insetos, por exemplo, acabam saindo da floresta para comer os insetos da área urbana e voltam para a floresta para se reproduzir ou para dormir. Então, manter as florestas e as aves que vivem nas florestas é fundamental para esse equilíbrio aí ambiental entre natureza e seres humanos. Então, é importante destacar que as abelhas são extremamente importantes para a manutenção da biodiversidade, né? As abelhas são responsáveis pela polinização das plantas e plantas que nós utilizamos na nossa alimentação. Então, a conservação das abelhas é fundamental para garantir a qualidade e a continuidade da vida na Terra. No Brasil, existem diversas espécies de abelhas. Essa espécie é uma espécie nativa e que produz um mel de alta qualidade nutricional, além de ser bastante utilizada também para fins medicinais. É uma abelha dócil, não tem ferrão, conhecida como melipônias, né, pertencente ao grupo das melipônias. Ou seja, melipônias significa abelhas sem ferrão. A vantagem econômica das florestas, né, ela é importante tanto como fonte de polinizadores, por exemplo. Então a gente tem vários estudos que mostram que áreas de café, por exemplo, próximas de florestas, têm uma produção maior, né, justamente por causa desses polinizadores. A gente tem toda a questão de controle biológico também, uma forma de regular, né, diferentes pragas, né, que são pragas agrícolas, por exemplo. Bom, além disso, né, você tem toda a questão de bem-estar, de qualidade de vida, né, de você estar num ambiente natural, né, próximo das florestas. Tem toda a questão da biodiversidade e do ecoturismo, né, onde você pode trazer pessoas para fazer avistamento de aves, por exemplo, avistamentos de fauna e flora, né? Isso também pode reverter em ganhos econômicos para os proprietários, por exemplo, né, que têm essas áreas florestais. E um outro benefício, né, relacionado com a manutenção das florestas são os créditos de carbono, né, que atualmente são tão valorizados. Então, por exemplo, quando a gente faz uma restauração, né, e nessa restauração a gente está tendo uma absorção, né, dos gases de efeito estufa, né, do CO2, por exemplo, a gente está gerando créditos de carbono que podem ser comercializados. Isso faz com que então você tenha um ganho também, por exemplo, para o proprietário, né, que está fazendo essa restauração em sua propriedade, e ele pode comercializar então esses créditos também. En los 90 tuvimos la posibilidad de que Costa Rica fuera una de las primeras países en tener una guía de observación de aves en el neotrópico, y esto hizo que fuera como un boom a nivel internacional de los observadores de aves, de los amantes de la naturaleza. Y en ese entonces mi abuelo y mi papá vieron una opción de poder
desarrollarse con la familia en otra actividad que no fuera destruyendo el bosque, sino más bien trabajando en conjunto, en coexistencia con la naturaleza. Y desde ahí pues empezamos a trabajar en todo el tema del aviturismo, en la conservación del bosque que tenemos, y pasamos de una finca que era meramente de explotación de madera, de ganadería, a actualmente estar más o menos en un 90% en la parte de conservación del bosque, de las nacientes de agua, y un 10% en la parte de producción. Entonces para nosotros ha sido un cambio como familia muy importante, ha venido a desarrollarnos, a poder trabajar en esa coexistencia y poder pues tener un desarrollo realmente sostenible. Actually, in a very nice way, what we are creating is not only a cacao plantation, but it's a biological corridor. So connecting with different remains of forest we have around the area, we are trying to connect those landscapes. But to do that, we need to definitely include all the long-term partner, in this case, the timberwood species. And something that we're enjoying a lot is that through this system, we can now observe much more animals in our system. And so biodiversity is increasing, birds are coming, and everything is like flowing accordingly with our dream. Bom, acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pensar, né, antes de cortar uma árvore, é que uma árvore como aquela vai demorar muito tempo para ela crescer e voltar a dar aqueles mesmos benefícios, né, que tinha anteriormente, né? Então a gente vê, por exemplo, como na Amazônia, né, aqueles tratores, né, passando aqueles correntões, né, onde em minutos, né, você tem áreas extensas, né, que são destruídas. A gente sabe que num processo de restauração isso leva muito tempo para que você tenha o desenvolvimento de uma floresta naquelas mesmas condições. Na verdade, a gente vai demorar centenas de anos para chegar naquela condição que a gente tem, por exemplo, quando a gente perde uma mata primária. Então, quanto mais antiga for aquela árvore, significa que ela é mais valiosa ainda. Então, a gente tem que pensar muito bem antes de fazer essa ação. A gente pode estar, por exemplo, impedindo com que várias espécies, né, espécies de aves, por exemplo, que a gente gosta, né, de ouvir o canto, que elas parem de aparecer na sua propriedade, justamente porque você não tem mais aquelas condições ideais para aquelas espécies viverem nessa área. É muito mais caro você recuperar uma área degradada do que preservar uma floresta nativa. Então nós temos que priorizar preservar o que ainda há de florestas nativas, de matas nativas no planeta e, ao mesmo tempo, sim, fazer projetos de reflorestamento. Mas não podemos só contar com isso porque é muito mais caro. É praticamente inviável, além do que você não consegue, num projeto de reflorestamento, simular a natureza. Você vai contribuir imensamente para questões de aquecimento global, absorção de carbono, mas você não estará preservando todos os nichos ecológicos, todas aquelas etapas que a natureza levou milhões de anos para preencher. A educação ambiental é fundamental caso a gente queira fazer alguma mudança para o futuro. A gente sensibiliza as pessoas, principalmente as crianças, porque as crianças é que vão fazer aquela mudança para o futuro, né? São os adultos do futuro. Então a gente trabalha essa educação ambiental para sensibilizar o público com relação à proteção do meio ambiente. Então a gente fala sobre os perigos das queimadas, sobre a pesca ilegal, sobre a proteção dos rios, proteção das águas, para o nosso bem-estar também. E ali a gente trabalha temáticas com relação ao meio ambiente, a gente passa filme, faz brincadeiras. E de todo esse tempo que a gente trabalha com as crianças ali, com a população de Caseara, a gente já vê algumas mudanças. Tem crianças que relatam para mim que viram ariranha quando foram pescar com a família, ou que viram um pirarucu flutuando. Então a gente vê que elas têm um olhar hoje bem mais atento com relação aos fatores ali do meio ambiente, com relação aos elementos do meio ambiente, e também elas estão mais atentas ao que pode e ao que não pode fazer. Educar, tem que educar essas novas gerações para respeitar a natureza, para replantar, que senão estamos chegando ao fim dos tempos.
essa tragédia que a gente está vivendo, de aquecimento global e de esses eventos, né, que acontecem, muita chuva, muita seca, tem estudos bastante robustos que já afirmam, né, se não mudar a rota, a gente vai chegar num ponto de não retorno. Então, é isso que a gente quer viver num ambiente que você não tem um ar para respirar, que você não tem uma água saudável para beber, enfim, né, que você vai ver todo dia o sol se pôr bem laranja de tanta poluição, tem que repensar o modelo produtivo. Então, e as pessoas me perguntam, né, se ainda dá tempo da gente reverter esses processos, né, das mudanças climáticas. Eu sou bastante otimista em relação a isso, né, então a gente vem trabalhando justamente para fazer essa reversão, mas para que realmente isso aconteça, a gente tem que ter um engajamento de toda a sociedade. Essa questão das mudanças climáticas é uma das questões mais importantes, né, que o ser humano já enfrentou na sua história. Con estrategias más verdes podemos adaptarnos de mejor forma ante estas situaciones de los eventos climáticos extremos que se están viviendo, ¿verdad? Y que parte de las situaciones que vivimos es por una mala planificación del territorio. Ajudem as nossas crianças. Ajuda aqueles que estão por vir lá na frente. É possível fazer isso. É muito possível fazer isso. Né? Com atitude e com ação. Olha como está isso daqui, exuberante. Quando começamos a plantar, todo mundo desanimava, não vai dar certo, não vai fazer, babá, babá, babá. Esse foi o meu gatilho, onde todo mundo falava que não ia dar certo. Olha como está isso hoje, exuberante, bonito. Dê uma oportunidade para a vida, dê uma oportunidade para o planeta, dê uma oportunidade para a sua rua, a sua cidade, seu país. Eles só precisam disso, só dessa oportunidade. E isso depende única e exclusivamente de cada um de nós, né? Deixa a árvore crescer, deixa a árvore viver. Deixa a árvore brotar, ela vai te ajudar. Deixa a árvore crescer, deixa a árvore viver. Deixa a árvore brotar, ela vai te proteger. Deixa a árvore crescer. A vida é tão moderna e tudo é artificial, e a praticidade pode ser essencial, mas é preciso ar pra respirar. Às vezes incomoda muitas folhas pelo chão, mas olha que gostoso, uma sombra no verão. A árvore absorve todo o calor. Deixa a árvore crescer, deixa a árvore viver, deixa a árvore brotar, ela vai te ajudar. Deixa a árvore crescer, deixa a árvore viver, deixa a árvore brotar, ela vai te proteger. A terra só
esquenta na desertificação e as grandes florestas vão caindo pelo chão. Mas é preciso água para viver. Se cada um plantar uma árvore, então a terra pode ter sua recuperação. A natureza e o homem em comunhão. Deixa a árvore crescer, deixa a árvore viver, deixa a árvore brotar, ela vai te proteger. Que tal Costa Rica? Bueno, pura vida, chiva, muy rica la Costa Rica. E aí, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo bem, estamos ouvindo bem. E aí, o que acharam do filme? Não sei, deixa eu ver se faltou adicionar alguém aqui. Eu gostei, cara, achei legal. Bastante completo. É. Eu gostei bastante também. Esse deveria concorrer ao verdadeiro Grêmio. Isso é o Grêmio. Olha, eu gostei. E não aquilo que tá lá. Eu gostei demais do trabalho do seu Hélio. Seu Hélio, quando eu for para São Paulo, eu vou aí dar um abraço no senhor. Será um prazer. Vem aqui sim, será um prazer. E você vê esse filme aí tudo. O principal patrimônio hoje do planeta, da humanidade, é o solo. É o solo. Né? Depois do solo vem rios, vem floresta, vem tudo. Mas tudo está assentado no solo. Então, por exemplo, quando tem incêndio por aí, o solo queima. Por incrível que pareça, a turma fala, pô, mas queimou as árvores. Não, queimou o solo. Vai lá para baixo. A quentura, a temperatura, tá? Vai lá para baixo, né? E para recuperar depois um solo é difícil. Eu li bastante o Rudolf Steiner, e eu trabalhei numa empresa aqui, eu fui contratado como executivo para criar uma empresa aqui no Brasil chamada Native, Produtos Orgânicos. E nós vencemos pelo discurso. A turma fala aí de produtos orgânicos que é caro. Não, caro é medicamento. Por mais barato que seja, isto é caro. Qualquer remédio que vai na farmácia é caro. E a humanidade ainda está na idade da pedra, onde quer encher a barriga, ele quer se alimentar. Errado. Tem que comer melhor, se alimentar melhor. Então, eu estou nessa jornada aí, eu pedi demissão em grandes empresas aí, ouvi o meu coração, e toda vez que me digo, quem é o Hélio da Silva? É um plantador de árvore. Essa é a contribuição. Hoje, inclusive, plantei poucas árvores lá, por causa da temperatura está alta, né? Tem que aguar, regar, e se falou aí em longevidade. Ali onde eu plantei 1.250 jequitibá. Jequitibá, a longevidade dele é 3.000 anos. Então, imagina nossos queridos que vão chegar bem lá na frente, eles vão pegar isto, né? E pegar outro. Então, é de coração, pronto. Isso daí chama-se amor, generosidade, e enxergar no outro, com todas as adversidades que eu enfrentei, inclusive dentro da minha casa, né? Mas ação e atitude. Ação e atitude. Hélio, eu queria aproveitar o gancho, já que você está falando desse assunto, eu queria que você respondesse só uma perguntinha. Qual é o valor de uma árvore?
o valor de milhões de vidas. Esse é o valor de uma árvore. Milhões e milhões e milhões de vidas. E o homem está aprendendo isso daí, infelizmente, na dor. No amor, passou o amor. Passou o tempo do amor. Passou. Agora é na dor. Um exemplo disso, um exemplo disso. O homem expulsou a Mata Atlântica desde o Rio Grande do Sul até lá no Rio Grande do Norte, uma costa de 8.000 quilômetros aí praticamente. À custa do progresso, o homem expulsou a mata e jogou ela para a mata. Você vê, hoje moram nessa área, isso é um dado, mora nessa área que antes era Mata Atlântica, que agora só sobra 12%, 13%, mas residem hoje 175 milhões de brasileiros. Quase todo o Brasil vamos dizer assim, 75%, 80% da população brasileira mora onde antes era Mata Atlântica. E o homem não teve a paciência, a sabedoria de conviver harmonicamente. E aí, às vezes, eu pergunto, que progresso é esse? Você vê, enquanto nós estamos assistindo esse filme maravilhoso, está de parabéns, e todos os participantes estão de parabéns aí. Mas você vê, sabe onde estão ligados agora? Lá na Nasdaq, lá na Bolsa de Tóquio, lá no Ibovespa. A troco do quê, gente? A troco do quê? Então eu pergunto, que progresso é esse? Falta amor, falta generosidade, né? Generosidade que as árvores têm. As árvores se ajudam umas nas outras. E nós queremos matar o vizinho. Nós não cumprimentamos o cara que está lá no elevador com a gente. Então, que progresso é esse? Esse dia eu vi uma frase bonita. Alguém fala, não, é as crianças que vão tomar conta disso. Nós temos que... Não, são os adultos que têm que passar essa mensagem. E esse filme que você fez aí, lindo, maravilhoso. É isso mesmo. Nós, adultos, é que temos que fazer essa interface aí. Eu fiz uma palestra, não sei se eu comentei, eu faço palestra para as crianças aí, e eu mostrei um dia uma plaqueta com um fast food, um sanduíche, esse de último tipo aí, e perguntei para a criançada de 8 a 10 anos, o que é isso? Não, esse daí é o nome tal, esse é o nome tal, eu gosto com cheddar, eu gosto com ketchup. Eles sabiam tudo daquele sanduíche. Aí eu mostrei uma árvore. Eu falei, isso daqui, o que é? É uma árvore. Tá bom, chutem aí qualquer nome que vocês conheçam de árvore. Zero. Ninguém falou o nome de uma árvore. Só sabiam que era uma árvore, claro. Então... está errado, o olhar dessas crianças está errado, o olhar está vesgo, o olhar está errado. Razão pela qual, obrigatoriamente, deveria fazer parte do currículo escolar desde 3 anos de idade. Eu queria aproveitar o gancho aqui, Hélio, e falar para Beatriz, né, que é dessa área, né, para falar um pouquinho aí, o que você acha, Beatriz, que poderia ser feito aqui no Brasil, né, para melhorar esse tema da educação ambiental? E também, assim, o que você já experimentou, né, nesses anos praticando a educação ambiental, o que você já pode trazer, assim, de retorno, de experiência, né? Bom, boa noite a todos e todas. Primeiramente, parabéns por esse documentário, ficou lindo, lindo demais mesmo. Quero celebrar aqui também os colegas que participaram disso, estão também fazendo cada um de sua parte. Denis, para falar a verdade, eu acho que o Brasil ele tem, na teoria, tudo muito bonito, né? Tudo bem delineado em como a gente pode trabalhar, por exemplo, a educação ambiental com crianças, com adultos, enfim. Mas o que falta realmente é um incentivo para que possa ser colocado em prática, porque a gente tem muitas organizações, muitas entidades que trabalham com isso, mas quando você trabalha voluntariamente, é muito difícil de você conciliar. Então, falta um pouco de incentivo para que, na minha visão, essas organizações consigam acessar
as crianças, enfim, as pessoas para poder levar a educação ambiental. E isso eu digo porque eu tenho visto isso aqui na área de atuação que a gente tem aqui no Instituto Araguaia, que é aqui na região do Cantão. Aqui nós conseguimos ver uma mudança no pensamento das crianças depois que a gente instalou um centro de educação ambiental na cidade. A gente já conseguiu ver a mudança de mentalidade nelas, algumas que às vezes viam um bicho e falavam, isso aqui é muito gostoso, meu pai gosta de caçar esse. Hoje eles já têm outra mentalidade, já sabem que não é permitido, enfim, já trabalham isso, inclusive dentro de casa, com os familiares. Então, assim, a gente precisa agir, a gente precisa fazer com as nossas próprias mãos isso, né? Então, cada um fazendo aqui a sua parte, isso já é um grande passo, mas realmente a gente precisa de mais pessoas, alcançando outros lugares, outros públicos e com certeza um incentivo para isso. Muito legal, bacana. Muito obrigado. E assim, eu queria lançar uma pergunta para os outros colegas, né? De repente o Alê ou o Dene, né? Que está aí da área da biologia. Que evidências nós temos hoje em dia? Quais são as maiores evidências, né, que nós temos hoje em dia de que a nossa situação é grave ou não? Talvez não seja, né? Eu queria ouvir de vocês. Em termos assim de estar próximo ou não desse ponto de não retorno, né, de se não preservarmos a partir de agora, né, o quão longe estamos desse ponto de não retorno, né? Não sei quem gostaria de falar sobre isso aí. Denis, eu não sei se a gente tem um ponto, é difícil você falar, tem um ponto de não retorno, né? Esse ponto existe. Agora, eu não sei te afirmar se a gente já passou dele ou se ainda não passou dele. Mas, assim, qualquer atitude que a gente fizer em prol do meio ambiente vai ser melhor para todo mundo, né? O que eu vejo, um problema grave que eu estou vendo, assim, dos últimos anos para cá, apesar de todo esforço, apesar de todo tema, o meio ambiente hoje é muito mais discutido do que há 20 anos atrás, né? A questão ambiental é muito mais forte, está sendo muito mais discutida hoje do que há 20 anos atrás. Mas a gente está indo ladeira abaixo, né? A gente acabou o mundo, né? O ser humano, né? Acabou de eleger como presidente do maior país do mundo uma pessoa completamente negacionista, né? Que joga ao contrário da questão ambiental, né? A gente vê no Brasil, estou falando um exemplo fora do Brasil, mas aqui no Brasil, eu estou dentro de órgão ambiental já desde mais de 25 anos que eu estou dentro de órgãos ambientais. E de uns últimos anos para cá, eu vi uma coopção, assim, uma tomada mesmo dos órgãos ambientais que estão deixando de ter como o meio ambiente, como seu mote, né, como seu bandeira de luta, e os órgãos ambientais hoje estão lutando em prol do agronegócio, né? Então, assim, é um negócio inacreditável. São Paulo teve a Secretaria de Meio Ambiente, foi desmanchada agora, né, de uns anos para cá, né? E assim, então a gente vê um retrocesso ambiental gigantesco. Apesar de mais informação, da gente estar tendo mais informação, mais acesso à informação, sabendo a importância da preservação, mas a atitude está sendo contrária, né? Tudo está sendo contrária. Então é isso, é a ganância, né? É o que a música fala, é o que o seu Hélio falou, né? Vamos deixar a ganância um pouquinho de lado, né? Mas a gente vê isso. Hoje, o órgão ambiental que eu trabalho, quem manda no órgão ambiental que eu trabalho é o agronegócio, né? Então, é um órgão que deveria estar tendo como prioridade, como bandeira, justamente a defesa do meio ambiente, a defesa dos seres vivos, né? Da natureza, que não tem voz, né? A natureza não consegue se defender, né? E aí você tem um órgão que deveria estar defendendo o meio ambiente, ele está alinhado justamente com
com questões aí que não estou falando só do agronegócio, não, mas ele está alinhado com questões que não tem como bandeira a defesa do meio ambiente, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Querem produzir mais à custa de desmatamento, à custa de uso de agrotóxico, e por aí vai. Então, vou aproveitar o gancho. Desculpa, pode falar, Eli, desculpa. Não, eu acho que o mundo hoje que eu falo de 30, 40 anos para cá, tá impermeabilizando o planeta, está teflonando o planeta. As cidades hoje são feitas pensando, primeiro no carro, depois no ser humano, e não na infiltração de água, e não em árvore. Então está teflonando tudo, a água não tem por onde se infiltrar mais. Eu tenho um amigo que o pai dele tinha uma construtora muito grande. Esse dia ele estuda rios aqui de São Paulo, meu amigo, José Bueno. E ele falou, eu vou abrir uma empresa. O meu pai teve uma construtora muito grande, mas eu vou abrir eu vou abrir uma empresa agora. Eu falei, qual? Uma desconstrutora. Desconstruir. Ou seja, tem um movimento lá em Potsdam, começou em Potsdam, chegou em Paris já. Em Paris, agora, eu fiquei sabendo que há pouco tempo agora, acabaram com estacionamentos para 4, 5 mil carros para plantar árvores lá. Acabou o estacionamento, acabou lá, plantar árvores. Então, é um movimento que começou em Portland, nos Estados Unidos, em Oregon, de 2 senhoras que não se conformava que tinha lá um espaço lá cimentado, não servia para nada. E foram nos órgãos lá, ninguém resolveu nada, as 2 senhoras pegaram uma picareta lá um dia, começaram a quebrar aquilo lá e plantar árvore. E esse movimento está se espalhando no mundo hoje. No mundo, e é isso que tem que fazer. Se não for no amor, tem que ir na dor, não tem jeito. Atitude e ação. Chega de blá, 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 de discurso. Discurso é bonitinho. Esse dia eu fui ver lá um especialista falando. Quando acabou a palestra, lá no TRF3, Tribunal Regional Federal, aqui em São Paulo, quando me chamaram lá, fiz uma palestra e depois me chamaram para mediar um discurso lá. E quando acabou, eu falei, e agora? E aí? Bom, e aí já não é mais comigo. Mas, pô, sabe? Então, é aquilo lá, viu? Eu prefiro fazer a minha parte, eu acordo de manhã, vou lá, planto, e se alguém falar que não pode... Detalhe, ave certa, no lugar certo e da espécie certa. Esse é o mote. Não pode sair igual doido aí, plantando árvores também. São Paulo foi assim. Na cidade de São Paulo tem 650 mil árvores. Entre a metade é a árvore errada no lugar errado e da espécie errada. Está caindo agora. Está caindo. Tem as tipuanas da vida, tem os ciclos da vida, que são árvores, toda árvore é boa, mas essa não é daqui, quebra a calçada, faz isso. Então, quando se planta uma árvore, pensa na espécie, o que ela vai ser daqui 20 anos, 30 anos. Onde vai a copa, onde vai a raiz, o que ela vai atrair. Eu, quando estou plantando uma árvore, olha que loucura agora. Quando estou plantando uma árvore, eu pergunto para a vizinha, pode plantar ela aqui? E ela fala, pode plantar aí, pode, ela vai ser a minha amiga, né? E algumas fazem, olha que loucura, cara feia, então eu sei que não é para mexer ali. Então, é a árvore certa, essa conexão, essa conectividade que tinha a ter, e que o Rudolf Steiner, nas teorias dele, em 1924, faz 101 anos que ele morreu, mas aí forma um pouco da agricultura biodinâmica, a orgânica, enfim. Já que você falou nesse assunto, Hélio, eu vou pedir aqui ao Elias, que o Elias é especialista em agrofloresta, né, na área de café e outras plantações da Costa Rica há muitos anos, né, Elias? Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência aí na Costa Rica e, de repente, o que você sugere, né, que poderia ser feito nessas plantações de monocultura de grande escala aqui no Brasil, que a gente sabe, né, a Débora comentou isso aí também, é um dos motivos maiores, né, desse aquecimento global também, talvez esteja mais na parte agrícola do que nas grandes cidades, né, que as grandes cidades elas emitem um calor, tem as ilhas de calor, tudo, mas se a gente for contar em quantidade de território mesmo, né,
as partes rurais, elas acabam sendo em maior quantidade, né? Eu queria que o Elias comentasse um pouquinho disso, aí de repente a Débora também, se quiser falar. Boa noite para todos, um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu cheguei na Costa Rica nos anos 80 para fazer o meu mestrado, voltei ao Brasil com muita motivação do que eu estava aprendendo na Costa Rica em 1991, e o ambiente no Brasil, nessa época, reflete o que vocês estão falando hoje da situação brasileira, né? Descomprometimento com a prática transformadora, um pouco decepcionado com essa visão que eu estava tendo do futuro no Brasil, e, ao mesmo tempo, acompanhando um processo intenso, aglutinando ciência, educação, política pública na Costa Rica, decidi dar uma reviravolta no meu projeto de Brasil, tratando de vir para a Costa Rica e fazer uma ponte com o Brasil. Eu estou há mais de 30 anos na Costa Rica, acompanhando política pública, fazendo ciência, comprometida com política pública, e é impressionante a gente ver, ao longo desses anos, um país que tinha 20% da sua cobertura florestal, hoje está a 60% de cobertura florestal, e continua o trabalho no sentido de que vai avançar no 40% que ainda existe nas áreas agrícolas, com sistemas agroflorestais que permitirão alta produtividade e conservação ambiental. Então, em poucas palavras, efetivamente, se existir o compromisso de fazer essa conjunção entre ciência de qualidade, educação de qualidade, política pública de qualidade, engajamento da população e de empresas, o exemplo encadeia a transformação. Isso aconteceu com a Costa Rica. Hoje a população tem uma claridade tremenda daqueles projetos falsamente produtivos. A população sabe que é na conservação e na produção sustentável que está a riqueza do país. Então, evidentemente, existe uma pressão contínua daqueles que não estão comprometidos com essa linha, mas prevalece no conjunto da população o que o país tem visto de maneira clara. Não existe contradição entre gerar riqueza de verdade, riqueza de qualidade, restauração ambiental e qualidade de vida. Então, dizer ao povo brasileiro, aos que nos escutam, aos colegas, que efetivamente o que a gente precisa é o que o Dom Hélio estava falando. São exemplos transformadores que se aglutinem para sair do blá, blá, blá. Não é? Então, a gente precisa que as universidades, a gente precisa que as empresas, a gente precisa que os políticos, que a população vá fazendo alianças. E, à medida que essas alianças vão sendo consolidadas, a gente vai ver o exemplo da Costa Rica. Né? Hoje, por exemplo, o petróleo não seduz a população da Costa Rica, né? Porque a população da Costa Rica sabe que a riqueza gerada com o turismo e a preservação e a conservação é maior do que a riqueza do petróleo e está basada na restauração da cobertura florestal, na conservação. Então, realmente é uma profunda ignorância acreditar que é possível fazer riqueza econômica devastando. Existem informes europeus que dizem claramente: a riqueza global econômica está ameaçada pela devastação ambiental. Então, não é inteligente seguir com o modelo brasileiro destrutivo dos recursos naturais, porque atenta contra a própria economia. Não é? Então, eu deixo aqui, então, a minha abertura para compartilhar com todos aqueles interessados de um exemplo de um país que existe empresas, propriedades, políticas públicas, escolas, universidades, que efetivamente construíram um pacto com a transformação da realidade. Essa é a esperança que eu guardo nesse documental, que possa iluminar mentes e corações no Brasil. Muito obrigado. Legal, Elias, obrigado. Creo que Paola puede hablar también un poquito del ejemplo de Costa Rica, de la importancia de la preservación de suelos,
y de cómo hacer una mejor planificación del territorio, tal vez. Gracias, muy buenas tardes a todos. Pues sí, escuchando a don Elías y a Helio hablando sobre la importancia de las ciudades y de cómo se planifica el territorio y la importancia de los árboles dentro de todo este sistema, dentro del complejo de un ecosistema, ¿verdad? Nos invita a repensar sobre la importancia en general de los recursos naturales. Desde el Laboratorio de Aguas y Suelos de la ONED, nosotros hemos trabajado muchísimo en un programa de educación ambiental, ¿verdad? Desde los niños hasta adultos, a los agricultores, para poder hacer entender que el tema de la conservación de los recursos va más allá, ¿verdad? De entender que hay una flora y fauna que conservar, sino que hay que cuidar la salud del suelo, ¿verdad? Dentro de todo su funcionamiento, ¿verdad? Que un suelo saludable va a hacer todas sus funciones de producir su alimento, de dar sostén a las ciudades, del yacimiento de carbono, de poder cumplir con todos los servicios ecosistémicos que el suelo nos brinda, ¿verdad? Para seguir el funcionamiento y, por supuesto, para albergar toda la biodiversidad que tenemos en él. La planificación de nuestras fincas, desde una parte, ¿verdad?, muy local hasta más grande del territorio a nivel nacional, es imprescindible, porque nosotros tenemos que conservar áreas, ecosistemas frágiles, también tenemos que conservar los suelos para la actividad agropecuaria y poder brindar al agricultor suelos que tengan la mejor aptitud para la actividad agrícola y que no sean áreas que les implique también mucha inversión para poder sembrar, y por supuesto designar áreas para las ciudades, pero dentro del complejo del ecosistema, entendiendo a la ciudad que también puede ser una ciudad esponja, una ciudad que tenga verde, que es parte de esa conectividad biológica que viene de las áreas de conservación hasta las áreas de la ciudad, ¿verdad? Porque todos somos parte de ese ecosistema. En Costa Rica se ha trabajado muchísimo el tema de los corredores biológicos interurbanos en el gran área metropolitana. Tenemos una gran experiencia con los sistemas agroforestales en nuestros sistemas de cultivo, ¿verdad? Pero todavía tenemos ese espacio de empezar a vincular, ¿verdad?, todas nuestras áreas de conservación con nuestros sistemas productivos, con la ciudad, y volver ciudades un poco más resilientes y incorporando estos elementos, ¿verdad?, de los ecosistemas que son muy importantes. Todavía nuestras ciudades no son tan verdes. Nos hace falta mucho el diseño, repensar cómo queremos vivir en la ciudad, ¿verdad? Porque los costarricenses todavía tenemos muchos espacios rurales, ¿verdad?, donde podemos ir a despejarnos, pero poco a poco hemos visto cómo nuestras ciudades se van llenando de cemento, ¿verdad? Y no fomentamos esa área verde interna, ¿verdad?, tan necesaria para nuestra salud, para el bienestar, para la sombra, para nuestra mente, ¿verdad?, que es importantísimo. Eso es importante, quería resaltarlo. Bueníssimo, Paula, muitas graças. O nosso amigo Marcelo Cangusso aqui mandou no chat uma pergunta que, de repente, acho que talvez o Alê seja o mais adequado, aí, que falou sobre esse assunto no documentário, né? Sobre qual seria o segredo para que essa conscientização se transformasse em ação, resultados, né? Quando você fala, Alê, do engajamento que seria necessário de toda a sociedade, né? Que você acha assim, que poderia a sociedade se engajar de fato e trazer na prática, né? Só ressaltando, né, que o Alê do Instituto IP, que já reflorestou uma grande área aqui na represa Cantareira, no sistema Cantareira, né? Reflorestamento de nascentes e também atuações na Amazônia e em outros biomas do Brasil também, né, Alê? Se quiser falar um pouquinho disso também. Perfeito, Denis. Bom, pessoal, boa noite. Queria parabenizar também pelo documentário, muito bacana, bem completo. Gostei muito que as falas, né,
das pessoas que foram entrevistadas, tem uma complementação muito, muito interessante, né? E é interessante verificar isso também, né? Como o Elias trouxe aqui, a Costa Rica, né, passou por esse processo já, né, em relação à regeneração, à restauração florestal, enquanto aqui na Mata Atlântica, né, o Hélio ressaltou isso também, a gente ainda tem muito que fazer, né, devido ao histórico que a gente causou, principalmente na Mata Atlântica, embora outros biomas brasileiros também, né, tenham um grau de ameaça importante também, bem relevante, como a própria Amazônia, embora tenha a maior cobertura florestal, né, entre os biomas, ainda assim a taxa de desmatamento ainda continua sendo alta, né? Então, eu acho que são assuntos super pertinentes, está tudo muito conectado, né? Essa questão do solo, a questão da gente trabalhar em áreas rurais e áreas urbanas. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, e eu acho que a árvore, né, traz um elemento de ligação, né, que une, né, tanto essas questões de solo, a questão do clima, a questão da atmosfera, da água, né? Então, acho que são pontos que são de extrema relevância, né, para a gente discutir aqui. E essa questão, acho que, do engajamento, né, como o Denis mencionou, a gente tem trabalhado bastante aqui na região, né, do Sistema Cantareira. Então, a gente tem um modelo, né, de conservação, que é o modelo de conservação do IP, onde a gente trabalha, né, desde da pesquisa, né, com espécies ameaçadas, com a questão da água, com a questão do solo, mas também, né, a gente trabalha com a parte de restauração, que foi falado bastante aqui, né, de plantios de árvores, sistemas produtivos, né, sustentáveis também. Então, a gente vem trabalhando, por exemplo, no vídeo também é mostrado, né, essa questão do manejo da pastagem, de sistemas agroflorestais, né, a gente vem trabalhando também, que é essa questão, né, eu acho que a gente conciliar, né, esses diferentes interesses, né, tanto em relação à conservação, quanto em relação à produção também, né. Então, por exemplo, a gente sabe que aqui na região do Sistema Cantareira, uma das principais ameaças que a gente tem aqui é justamente a expansão, né, imobiliária, né, expansão urbana para cima das áreas do Cantareira, né? Ou seja, a gente tem que fortalecer muito, né, os produtores que estão atualmente aqui no Cantareira, né? E da forma como a produção é feita atualmente, né, que é uma produção muito degradante, faz com que você tenha tanto uma questão ambiental, né, que se agrava, ou seja, a gente tem pastagens degradadas, a gente tem pastagens muito compactadas, então quando você tem chuva, você tem a terra sendo jogada, né, para dentro dos rios, né, enquanto que a fertilidade está sendo perdida, né, para esses produtores, né, o que faz com que a gente tenha mais esse processo acontecendo ainda, né, porque você tem baixo retorno para o produtor, né, então sem muitas opções ele acaba optando por vender a terra e morar nas áreas urbanas, né, o que novamente agrava todo esse processo, né. Por isso eu acho que é importante também esse documentário trazer também a questão tanto urbana quanto a questão rural, né, porque como o Hélio mencionou, né, são milhões de pessoas vivendo na Mata Atlântica, mas essas milhões de pessoas, boa parte está na área urbana, né, e que sofre muito com essas questões das mudanças climáticas também, né. Então, acho que a gente trazer essas informações, né, tanto para os produtores, né, pensando em formas de produzir de uma maneira regenerativa, né, como foi mostrado aqui, que ele pode ter retorno econômico a partir, né, desse tipo de produção, é super importante para esse engajamento, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que mostrar e trazer, né, as pessoas que estão nas áreas urbanas para conhecer essas iniciativas também, né, para eles saberem, por exemplo, que quando eles abrem a torneira, que a água que chega, né, até a casa deles, na verdade, vem, né, de um manancial, e que a conservação desse manancial é fundamental para garantir que aquela água chegue com qualidade até a sua torneira, né? Então, eu acho que
foi falado aqui também da questão da educação ambiental, né? Isso é um fator super importante também. A gente vem trabalhando também, né, com um programa que a gente chama de escolas climáticas, né, que é justamente a gente trabalhar com crianças e professores, né, das escolas públicas aqui da região do Sistema Cantareira, justamente para mostrar como que a gente pode tratar de maneira diferente, né, o nosso mundo, né, e isso tem que acontecer desde da primeira infância, né? Então eu acho que todo esse conjunto, né, faz parte desse engajamento para que cada vez mais, né, as pessoas se mobilizem, né, para de fato a gente ter um mundo melhor, né? Eu acho que no final do vídeo, né, foi mostrado justamente isso, né? Esse otimismo que boa parte, né, das pessoas mostraram, mas esse otimismo, né, vai depender muito desse engajamento, né, e dessa mobilização de boa parte das pessoas, né? Legal. Débora, de repente, quer complementar alguma coisa? Falar um pouquinho dessa cisão que houve aí entre o ser humano e a natureza, o que a gente, de repente, poderia pensar em reconectar, né? Não sei, ou quiser complementar alguma coisa, né? Primeiro, boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui, viu, Denis? Obrigada por essa oportunidade de conhecer essa turma aqui. Ficou incrível o seu filme. Então, tá de parabéns. Nosso, né? Nosso filme, né? Tá Cada bom. um tem uma participação grande aqui nesse filme, né? Então, sem vocês, também queria agradecer, né? Porque sem vocês aí, todo mundo aqui me ajudou um tantão, né? Para que isso chegasse nesse resultado. Todos foram muito receptivos e me apoiaram e ajudaram, né? A equipe, e, né, com as viagens, com as entrevistas, com tudo, né? Então foi realmente assim um trabalho em conjunto, né? Que é uma coxa de retalho. Por isso até que eu coloquei a janelinha aqui, ó, todo mundo do mesmo tamanho, igual, né? E, bem, eu não, assim, na verdade não queria complementar, acho que as falas são super importantes. Como professora, a gente está sempre estudando e aprendendo, então eu vejo no filme, né, que você produziu, orquestrou, né, com a participação aqui de todos nós, um vetor importante de difusão do conhecimento que cada um trouxe aqui, e os demais também que não estão aqui nessa sala hoje, mas um aspecto que eu achei muito interessante no filme foi justamente isso que o Ale acabou de dizer, né? Você trouxe essa perspectiva tanto do urbano quanto do rural, né? Mostrar o quanto é possível a gente criar possibilidades de transformação do ambiente, não importa o local onde você esteja, seja no urbano ou no rural. E aí, esses exemplos, né, do Hélio, do Elias, trouxeram aqui a Paola, né, sobre formas de transformar o espaço a partir do plantio de árvores, né, e o quanto esse lugar, o quanto a natureza nos devolve quando a gente realiza essa ação. Eu sou de Itaquera, Hélio, eu conheço muito bem a Ticoatira, e é marcante a mudança de clima e de acolhimento ambiental que a gente sente quando acessa esse trecho da Ticoatira que você fez o plantio de árvores, né? É sensível à mudança. O que eu quero reforçar, então, aqui um pouquinho, né, do que eu refleti, trouxe para reflexão no filme, né, Denis, é que não importa o ambiente em que nós, né, estejamos, né, cada um tem a sua atuação. Eu sou professora, né, não tem uma dedicação tão focada, por exemplo, em educação ambiental como a Beatriz, mas como professora de geografia, no ensino superior, no médio, na educação básica, sempre abordando essas questões ambientais e críticas. O que eu posso concluir é que, para a gente conseguir, de fato, essa mudança que a gente precisa e é urgente na questão ambiental, é necessário que a gente una forças em várias frentes. Todos esses exemplos que você trouxe no seu filme, e o filme também é uma linguagem artística, ela também é uma frente, né? Então, você vai ter a frente de uma produção
de agrofloresta na Costa Rica, você vai ter uma frente de uma ação de plantios de árvore no ambiente urbano extremamente... gostei do termo que você usa, Hélio, né, da panela, né, que fossiliza o solo, veda o solo, né, esse trabalho também que o Ale construiu ali nas margens da represa. Então, são muitas frentes de atuação, mas é preciso mudar o modelo produtivo, né, isso que eu queria reforçar aqui na minha fala. Existem muitos estudos de casos já que demonstram que formas de produção relacionadas, né, à agrofloresta, como o pessoal da Costa Rica trouxe, mas também aqui dentro da Mata Atlântica, que é um bioma tão degradado, 7% mais ou menos da Mata Atlântica ainda em pé, né, com muita luta, mas desses 7%, 21% está no Vale do Ribeira. E o que a gente tem no Vale do Ribeira, né? Populações quilombolas, caiçaras, que tem uma outra forma de lidar com a natureza, com a produção, é quase uma simbiose ali da sua vida, com o seu modo de vida, com a sua produção. Então, acho que esses exemplos nos mostram caminhos possíveis da gente, né, ter uma mudança aí de direção no rumo. Então, a gente precisa dessas frentes, né, elas ficam cada vez mais fortalecidas, inclusive institucionalmente, como o Dene falou aqui dessa questão institucional tão importante. É preciso ter lei, é preciso ter ação individual, é preciso ter ação coletiva. A gente precisa agir, né, e não colocar esperança nas crianças que estão, né, por crescendo, aprendendo. Elas precisam chegar no ambiente acolhedor quando adultas. Então, a gente precisa esperançar no sentido freudiano de agir pela transformação mesmo, agora. Não esperar que a transformação venha quando essas crianças crescerem. Então, se eu queria reforçar esse ponto, eu realmente acredito numa ação coletiva em várias frentes. Eu acredito que é possível a gente transformar os modelos produtivos a partir dessas várias ações que foram apresentadas aqui. E, novamente, agradecer a oportunidade, parabenizar pelo filme. Tá bom? Essa questão das crianças, né? A gente não pode passar a responsabilidade para elas, né? Verdade. Porque a responsabilidade é nossa. Foi a nossa geração, gerações anteriores que fizeram o problema. Então, agora a gente também tem que ajudar a resolver, né? Vamos lavar a louça que está lá na pia, né? Então, vamos resolver o problema, começar a limpar, né? Começar a limpar esse sistema e regenerar da forma que deve ser feita, né? Segundo a pesquisa da ONU, uns anos atrás, né, trouxeram um número de quantas árvores nós precisamos plantar no planeta, né? E esse número gira em torno de 1 trilhão de árvores, né? A população do mundo são 2 bilhões de habitantes, 8 bilhões de habitantes, e se nós dividirmos 1 trilhão de árvores, que também é um número, que eu não tenho certeza se esse número realmente né, coerente ou não, mas eu acredito que seja uma estimativa, né? Vamos supor que esteja correto. Se nós dividirmos 1 trilhão de árvores por 8 bilhões de habitantes, vai dar em torno de 125 árvores por pessoa, né? Aí eu pergunto, e aí, Hélio, você acha que dá? Tá sem som. Tá cortado. Peraí que o seu... Já voltou. As últimas informações que eu tive acesso é que no mundo hoje tem algo, de imagem de satélite, 30 trilhões de árvores. 30 trilhões de árvores. E precisa de mais 20 trilhões de árvores. Precisa, né? Por quê? Eu vi o exemplo da Costa Rica aí. A Costa Rica, hoje, ela atrai muito turista e ela está indo de encontro ao que esse novo perfil de consumidor quer. Banho de floresta. Os grandes resorts hoje, lá na Coreia, lá no Japão, lá, já tem uma atividade muito lucrativa, por sinal, chamado banho de floresta. E o que é o banho de floresta? Nada mais é do que, olha o que eu vou falar agora, cura depressão. A pior doença da humanidade, desde quando ele saiu lá das cavernas, ele tinha medo de os animais comerem ele lá, deixava a mulher, os filhos e ia lá caçar. Mas ele já ia depressivo, com medo. Então, quanto
planeta, quanto o Brasil não gasta hoje com remédio para depressão? Seguramente, muito mais do que adotar sistemas educativos. Eu tenho vários depoimentos lá, não é um, nem dois, nem mil, é mais, de pessoas que falam assim para mim: senhor Hélio, o senhor me curou. Eu falei: como eu te curei? Eu não sou médico. Não, antes de ter esse parque aqui, meus filhos não deixavam eu sair de casa. Eles saíam para trabalhar, trancavam a casa e falavam para não abrir para ninguém. Lá era uma região muito perigosa. E quando veio o parque, aí ela ia no médico, o médico falava para ela: olha, fisicamente a senhora está boa, o que a senhora tem é um quadro depressivo grave. E aí vem o parque. E quando vem um parque, vem segurança, vem banheiro, vem aparelhos de ginásio. Aí os filhos permitiram que elas saíssem de casa. E ela fala para mim: eu pensei que o problema era meu, mas está vendo, era de milhares de pessoas que caminham aqui hoje. Então, floresta, árvore, cura depressão. E gasta-se bem menos e tem qualidade de vida. Né? A própria UBS, a Unidade Básica de Saúde, falou: diminuiu o fluxo aqui de pessoa com depressão. Eu falei: está tudo no parque agora. Fazer amizades, trocar receitas, tal. Então, é isso daí. Então, o Brasil, as autoridades têm. Costa Rica está no caminho certíssimo. E Costa Rica é um grande resort de banho de floresta. Vai lá. Vamos falar não só Brasil, mas mundo, né? Todos os países do mundo, né? Eu acho que todo mundo precisa restaurar, né, suas áreas verdes para que o aquecimento diminua, né? E que a temperatura, as mudanças climáticas se reequilibrem, né? Então, é o mundo inteiro, né? Na verdade, a gente está todo mundo morando no mesmo planeta, na mesma casa, né? E aí, se a gente estragar a nossa casa, não adianta, né? Se eu estragar... vai estragar o bairro, vai estragar a cidade, vai estragar o país, vai estragar tudo, né? Então é isso aí, pessoal. Eu acho que a gente já está passou bastante do horário, né? Eu acho que já são 9h15 aqui. Então acho que a gente já pode encerrar, né? E eu queria novamente agradecer a todos, né? Elias, por todo o acolhimento aí na Costa Rica, né, o auxílio, a Paula que já foi aqui, mas também que nos auxiliou muito, Dene, todo o acolhimento e o auxílio aí no Tocantins, Beatriz, todos que não vieram hoje aqui também nos auxiliaram, né? Tem um montão de gente aqui, a Silvana também aí da reserva, né, do Instituto Araguaia, a Débora, o Ricardo, são todos os nomes, né, que estão aqui no documentário, os que também não estão, que nos auxiliaram, né? Então eu queria deixar um grande abraço, né, uma gratidão, né, por a gente poder ter feito esse trabalho juntos. Espero que muitos outros trabalhos venham aí no futuro, possamos nos rever, atualizar aí nessa jornada, e espero que todo mundo aqui também continue, né, sua jornada, na sua missão, né, cada um aí com a sua missão, mas que todos aqui continuem e possam aí proliferar, espalhar isso, envolver cada vez mais o nosso planeta de consciência e conhecimento, que estamos falando aqui à toa, né? É necessário esse conhecimento para aqueles que ainda não conhecem, né? Para que chegue esse conhecimento na mente de todos aqueles que não conhecem e passam a conhecer o que realmente está acontecendo com o nosso planeta, o que realmente está acontecendo com a nossa vida, pode acontecer, né, no próximo. Então é isso, se alguém quiser deixar mais um comentário aí, né? Eu só vou fazer a minha despedida, agradeço a todos os queridos e pessoas que fazem isso, como vocês aí e outros anônimos por aí, realmente são os queridos, são pessoas com missão. Não é normal, não é normal. Eu chamo meio de loucos aqui e me chamam de louco lá, eu falo que eu faço exame médico todo ano, dá normal, mas eles não acreditam, eles falam que eu sou doido, louco mesmo, mas eu vou nessa missão. Eu deixei emprego ganhando milhares de dólares para ir,
porque eu consultei o coração. Consultei a cabeça, não, continua trabalhando. Eu falei, não. Aí consultei o coração falou, para e vai. Precisamos de você. E eu falei, ao contrário, eu que preciso de vocês aí. Então, eu gostaria de agradecer todos esse pessoal que participou. Realmente são missionários, dedicar o tempo, dedicar o dom da palavra, de tentar convencer. Esse pessoal aí da Serra da Cantareira também, eu quero visitar eles um dia lá. Enfim, queria agradecer todos de coração, tá bom? E me colocar à disposição. Perfeito. Mais alguém quiser comentar alguma coisa, né? Eu queria agradecer essa oportunidade de ter participado no documentário. É mais uma tecla que a gente tem para bater, né? Mais uma voz aí que vai estar ecoando aí, né? Nas redes sociais e outros canais. E é isso, é o que a gente tem que fazer. É educação ambiental, educação, para ver se consegue mudar alguma coisa. Né? É isso aí. Pelo esforço do Denis, né? E estou à disposição também. Quando tiver outro ali, pode me chamar que eu estou junto. Legal, pessoal. Então, o Denis realmente foi um herói. Segunda-feira eu vou gravar com a TV Cultura, lá, uma área de cultura com crianças. Vou gravar lá. E sempre voltar para criança, e na terça-feira eu vou dar uma entrevista para o Tramontina também, falando sobre essas coisas aí, tal, e eu vou falar que tem pessoas não, corações, tem corações trabalhando pela causa. Legal, então que minha parte, Denis, pode falar. De minha parte, igualmente agradecer a oportunidade que foi brindada e dizer que estamos abertos a seguir essa corrente de intercâmbio, de apoio a essa transformação tão necessária, tanto para o Brasil como para o mundo. Então, contem sempre com o nosso apoio da minha universidade, que é o CAT, na Costa Rica. Estamos permanentemente abertos a essas oportunidades de compartilhar conhecimentos aplicados e transformadores. Nós aqui do Instituto Araguaia também estamos à disposição. Foi um grande prazer receber o Denis aqui. Esse ano, inclusive, a gente está começando a trabalhar um pouco com o desenvolvimento do ecoturismo aqui na região, trabalhar essa valoração das pessoas que moram aqui na região, para darem esse valor à preservação da natureza e, através disso, também a geração de renda. Então, eu estendo aqui o convite a vocês, estão todos convidados a conhecer o Cantão, a conhecer aqui o trabalho do Instituto Araguaia, e estamos à disposição. Foi um prazer conhecer vocês e participar desse projeto lindo. E vão, viu, pessoal, porque é muito lindo lá o Cantão, é inacreditável ali, o Rio Araguaia. Vocês viram as imagens, né, que a gente conseguiu fazer ali, aquele pôr do sol. É incrível, é muito incrível esse lugar, viu? A natureza pulsante, né? Uma coisa muito diferente, muito bonita, né? Muito incrível mesmo. É uma natureza prístina, assim, é o último mancha verde que existe no encontro entre a Amazônia e o Cerrado. Então, a gente está aqui, a gente cria reservas, estamos fazendo a manutenção dessas reservas e agora trabalhando também a educação ambiental e o ecoturismo para o nosso objetivo maior, que é a preservação aqui do Cantão. Legal, pessoal. Então, muitíssimo obrigado a todos, né? Obrigado ao público aí que participou também. E né, se quiserem divulgar, esse vídeo ficará no ar aqui até domingo, tá? Depois a gente vai atualizar mais algumas coisas de legenda, né? Vamos lançar o vídeo mais para frente no YouTube. Tá? Então, é isso. Muitíssimo obrigado a todos. Uma boa noite a todos. Prazer, pessoal. Foi um prazer conhecer vocês aí. Valeu. Obrigado. Igualmente. Seu Hélio, prepara o café aí. Quando for para São Paulo, nós vamos se encontrar, hein? Não, o café está caro. A água de coco está mais barato. Beleza, melhor. Boa noite. Obrigada. Abraço a todos, querido. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos.